Pessoal, o tema desse vídeo é: quem deve ser amaldiçoado? Existe uma lista na Bíblia, no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 27, de 14 a 25, que tem uma lista, mas ela não termina aí, é apenas aqui alguns exemplos. Esses exemplos é o exemplo da injustiça. Se você ler, você vai ver que isso cai em 1 João 3,10, onde fala que os injustos, a injustiça procede do diabo, os que praticam a injustiça. Então eu quero trazer para você esse entendimento. Não se deve amaldiçoar ninguém em nome de Jesus, porque a maldição é a ação do mal. E se você pegar o versículo, se você ver 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo amaldiçoou de morte uma pessoa porque se deitou com uma esposa do pai. Não sabemos se era madrasta ou se era mais uma esposa que ele tinha. Mas está aqui em Deuteronômio que pode fazer isso. Mas eu quero dizer para você quem nós devemos amaldiçoar. Apenas o ímpio, o iníquo e o perverso. Você quer saber o que é isso? Pega um dicionário e pergunta, porque até no celular você pesquisa, para não perder tempo. Eu não vou ler a lista, eu vou comentar. Então, eu quero falar para Elias, quando Elias amaldiçoou Jezabel e rei Acabe, é porque Jezabel estava numa autoridade que Elias não tinha para quem recorrer. Jezabel, Elias também não tinha para quem recorrer. Então, ele recorreu para quê? Ele recorreu para a maldição. A mesma Bíblia diz lá em Provérbio que não existe maldição sem causa. Ou seja, ninguém pode ser amaldiçoado se não tiver um motivo. E eu vou dizer para vocês que eu já falei em outros. Eu já amaldiçoei o Alexandre de Moraes e os ministros que o Lula colocou lá. Porque são todos ímpios, iníquos e perversos, injustos. São todos injustos. Todos estão a serviço de Satanás. Todos. Todos sem exceção. Agora, se tem aí algum cristão que defende esses ímpios, é porque o espírito que está em você é o mesmo que está nele, o mesmo espírito de Satanás. Agora pode dizer, mas eu sou cristão, eu creio em Deus, isso não significa nada. Lê João 8,44, que Jesus chamou de filhos do diabo pessoas que liam a Bíblia e explicava para o povo, mas eram ímpios, eram injustos e eram hipócritas. Então, gente que nem o Alexandre de Moraes, e gente que está no poder, que pratica injustiça contra você e você não tem onde recorrer, amaldiçoe ele. Nós temos base bíblica para fazer isso. Por que você não pode amaldiçoar no nome de Jesus? Porque Jesus não é para fazer o mal, e sim o bem. O mal é uma ação do próprio mal. É tanto que o apóstolo Paulo não usou o nome de Jesus, não. Disse, eu entreguei a Satanás para a destruição do corpo, ou seja, para que Satanás o matasse. Hebreus 2,14 fala que Satanás tem o poder da morte. Satanás queria matar Jó e Deus disse assim, não toque na sua vida. Então, a função de Deus é dar vida, a função do diabo é matar. A função de Deus é curar, a do diabo muitas vezes é colocar a doença. E às vezes é muito triste porque pessoas boas, muito boas, têm problemas de saúde e às vezes não sabem que é espiritual, mas às vezes é. Então, nesse mundo político que a gente está vivendo, corrupção, injustiça, ladroagem, o maior ladrão do mundo saiu da cadeia depois de 25 anos de condenação e seria condenado a mais ou menos uns 90, 100 anos, igual o Sérgio Cabral. Vocês viram o Sérgio Cabral chorando? Quando o pré-sal lá, que houve problema da divisão do lucro lá do Rio de Janeiro, que ia cair a renda lá para o Rio de Janeiro, ele chorando, foi condenado a 300 anos de cadeia por corrupção, amigo do maior ladrão do mundo. Então, os ímpios, iníquos e perversos, eles também choram. A lágrima chamada, que você conhece, lágrima de crocodilo. Então, eu quero deixar isso, sabe por quê, gente? Porque eu tive que amaldiçoar um filho de um delegado que se uniu ao pai dele, a delegada da cidade, e ele, por ser rico,
mandaram uma intimação para mim comparecer 1.500 quilômetros de distância para receber 2 pares de retrovisores da minha moto que ele tinha quebrado. E ele achou que não ia ser vantajoso para mim. E com certeza ele ia pegar aquele BO que eu fiz contra ele, e junto com a delegada e o pai dele iam engavetar. Eu ia passar por idiota ou talvez querer me humilhar. Mandei uma carta para ele, cancelei a minha denúncia, falei, retiro a denúncia, escrevi o que eu tinha que falar, e depois de um tempo eu dormi no mesmo hotel que eu tinha passado naquela noite, e o dono do hotel me conheceu e disse, estou te conhecendo. Falei, passei aqui um tempo atrás de moto. Ele disse, aquele cara morreu. Eu falei, como? Ele disse, debaixo de um caminhão. Falei, eu sabia que uma coisa ia acontecer com ele. Eu não sabia o quê. Então, depois que isso aconteceu comigo, no momento foi muito triste, muito ruim, mas depois eu fiquei muito feliz, porque eu aprendi que Deus era comigo. Existem coisas que, por exemplo, um profeta na Bíblia fez que eu não faria. Por exemplo, Eliseu, ele colocou a doença, a lepra daquele general lá da Síria, esqueci o nome, Ramã, a lepra do homem lá que foi buscar cura, ele colocou para o seu servo, porque ele mentiu e recebeu os presentes lá. Elias fez uma coisa que eu também não faria. Elias determinou que não ia haver chuva nem orvalho durante 3 anos. E a falta de chuva, muitos animais sofreram, até os pássaros e aves sofreram, porque o orvalho da noite cai na folha e pela manhã os pássaros bebem. Elias disse, segundo a minha palavra, nem chuva nem orvalho cairá sobre a terra. Ele estava indignado com Jezabel e Acabe. Eu não faria, porque nesse caso quem sofreria não tinha nada a ver. Mas o homem de Deus, ele falha, ele erra. Ele falha. Nessa hora Elias falhou. Ele já tinha amaldiçoado o rei Acabe. Rei Acabe morreu numa circunstância jamais esperada. Jezabel morreu numa circunstância jamais esperada. E os filhos de Satanás, que são todos ímpios, iníquos e perversos, esses do crime, que são bandidos, eles são menos piores do que os que estão no poder. E é por isso que essa é a minha maneira de falar, de pensar, de agir, de entender, porque eu sou assim. Eu sou assim. Eu não sou assim para ninguém gostar de mim. Eu não sou assim para alguém me aplaudir. Eu vou ter alguns aplausos. Poucos. Eu sou assim porque esse é o meu jeito, é assim que eu entendo. E Elias, ele enfrentou Jezabel e o rei Acabe sozinho. Os 7.000 que se não se dobraram a Baal ficaram calados. Então, quando você enfrentar uma autoridade ímpia, iníqua e perversa, que você não tiver a quem recorrer, amaldiçoe ela. Que você verá a justiça se fazer presente na sua vida.